Boa tarde, tudo bem? Ellen, Luiz Guilherme. Eu vou iniciar a gravação para que eu possa depois disponibilizar, né, esse nosso nono encontro de geologia geral no nosso ambiente lá de aprendizagem, lá no Canvas, tá? Hoje nós vamos fazer uma reposição, além do conteúdo de hoje, eu vou trabalhar um pouquinho também sobre o ciclo das rochas, para a gente poder, de uma maneira integrada, trabalhar sedimentares, ígneas e metamórficas, né? Exatamente a partir do último fórum que vocês desenvolveram ou estão desenvolvendo, porque a entrega é até hoje, tá? Aí depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre o intemperismo e a erosão, que já é um novo módulo que a gente abre hoje de geodinâmica externa. Tudo bem? Eu estou vendo aqui no bate-papo, né? Luiz Guilherme, você conseguiu agora o acesso ou não? Para as atividades lá do Canvas? Ah, tá. Então vamos. Se você tiver dificuldade, você coloca aqui no bate-papo, que eu tento ver também o que está acontecendo, tá bom? Eu deixei o aviso, né? Para que a gente pudesse fazer essa reposição, tá? Na verdade, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as duas aulas, tá? Então, deixa eu abrir aqui para eu poder compartilhar com vocês. Aqui. Deixa só eu abrir a aula para a gente compartilhar juntos aqui. Acho que tá aqui, ó. Ígneas, eu quero as metamórficas. E nas metamórficas nós temos o ciclo. Deixa eu compartilhar minha tela. Ellen, você chegou a comentar com a turma? Você chegou a mandar algum WhatsApp, alguma coisa? Deixa eu ver se abriu aqui. Sobre a aula de hoje. Sem problemas, tá? A gente vai trabalhar os dois conteúdos e aí depois eu disponibilizo a gravação lá no ambiente para vocês, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí no momento em que eu estiver compartilhando a minha tela, eu não consigo olhar o bate-papo, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando e volto para a tela inicial aqui da sala de conferência para eu ver se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida, tá? E na medida em que o pessoal aparecer, eu consigo receber a notificação e aí eu coloco, dou a permissão para a entrada aqui. Então, na verdade, o que ficou faltando a gente fazer um apanhado geral, deixa eu compartilhar minha tela. É sobre aquilo que vocês vão sintetizar aí no Fórum 4, tá? No fórum que se encerra essa semana. Então, lá no fórum que se encerra essa semana. Legal, Luiz, que bom que deu certo. Agora vai, então, né? Deu certo, seu acesso tá ótimo. Aí você dá uma olhadinha lá no formato, que é exatamente o que eu vou comentar agora, tá? Eu pedi para que vocês elaborassem um esquema, ou da maneira como conseguirem, né? Algo que pudesse mostrar a integração dos três grandes grupos de rocha, né? Ressaltando os processos de formação de cada um, o ambiente de formação de cada um, né? E como que nós podemos reciclar e em qual região da crosta terrestre que a gente recicla esses três grandes grupos de rocha.
Então, nós vimos num primeiro momento, nós vimos o grupo das rochas ígneas, que está destacado aqui em 1, ou magmáticas. São quem? São aquelas rochas que são formadas a partir do arrefecimento do magma, ou seja, o manto, né, com aquele material todo fluido, muito quente, ele é rico em minerais, que ainda ele é rico em silicatos, que vão formar os minerais de acordo com a temperatura em que ele for resfriado. Então, a partir do momento que esse magma atinge a superfície ou perto da superfície da crosta, ele vai perdendo calor, e com isso vai se solidificando. É o processo que a gente chama de cristalização fracionada, porque de acordo com a temperatura, né, que vai passando esse magma aí, os cristais terão a chance de crescerem, né, e de serem formados. Então, se o magma atinge muito rapidamente essa superfície, nós teremos a formação de todos os cristais escuros, né, lá da sequência mais alta. E aí, da sequência de cristalização fracionada, todos eles são os mais escuros e vai dar origem à rocha do tipo basalto, né? Aquela rocha em que a gente não consegue individualizar vários grãos, vários minerais a olho nu. Então, é uma rocha mais escura, geralmente formada a partir da atividade vulcânica, quando o magma chega na superfície da Terra. Então, esse é um dos exemplos da magmática que a gente viu há 3 semanas atrás. Um outro grupo de rochas magmáticas ou ígneas, né, que é o contrário disso, que é o oposto, né, é quando nós temos aí o magma perdendo calor muito lentamente. E aí é tão lento que ele fica por mais tempo numa determinada temperatura. E aí, por conta disso, cada série de cristais de determinadas temperaturas tem a chance, tem a oportunidade de crescerem. Como resultado, a gente vai ver uma rocha com grupos de 3 ou mais minerais de cores distintas, como a gente consegue ver no granito, né? O granito a gente tem ali o branco, o cinza, o preto, o marrom, são vários minerais diferentes que foram desenvolvidos em temperaturas diferentes, porque esse magma se solidifica mais lentamente, né? E a gente viu lá na primeira aula de rochas magmáticas que essa diferenciação na velocidade de solidificação do magma está relacionada ao conteúdo de sílica, né? Quanto mais sílica tiver o meu magma, mais denso ele fica e, portanto, mais baixa velocidade para subir até o exterior da crosta. E aí, como resposta, a gente vai ver o granito. Então, essas seriam as duas principais diferenças entre basalto e granito, que são os exemplos de ígneos, tá? Vocês podem listar quaisquer dessas características na hora de fazer o mapa de vocês, mas é importante pontuar que a origem da rocha ígnea é a partir do magma, tá? Pode falar dos tipos de magma, das velocidades de solidificação, né? Dos cristais que originam esses dois tipos de rocha, seja um único grupo de cristal ou vários grupos de cristais, né? E aí, por conta disso, a gente vai ter diferença na cor, e é a partir disso que a gente reconhece. Então, vocês podem usar qualquer característica para descrever essas rochas magmáticas, certo? Que são as ígneas. Deixa eu voltar lá para o bate-papo, para ver se até aqui vocês têm dúvidas. Não, parece estar tranquilo, né? Uma vez que essas rochas estão na superfície, na crosta terrestre, elas podem estar sujeitas à ação das intempéries e da erosão. Então, se elas estiverem numa região da crosta mais elevada,
elas irão constituir aquilo que a gente chama de área-fonte. E é exatamente a partir da destruição desse material na área-fonte que nós daremos origem a outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares, né? Como características das sedimentares, vocês devem destacar as camadas. Por que ocorrem camadas nessas rochas, né? Porque as camadas, elas são fruto da sedimentação que vem acontecendo dentro da bacia sedimentar, que é o acúmulo desses sedimentos, acúmulo dos grãos, do material particulado que está no entorno, aí nessa área mais elevada, e que vai se acumulando dentro da bacia sedimentar. A bacia sedimentar geralmente vai ser uma depressão no relevo, né? Ou vai ser o rio, ou é o lago, ou é o sopé da montanha, ou é o mar. É sempre a porção mais baixa, que é onde esse material vai se acumular. Então, nós temos como dar origem às rochas sedimentares a partir de rochas pré-existentes, né? Uma rocha sedimentar, ela nunca vai ser formada diretamente a partir do magma, né? Não existe aqui, entre magma e 3, né, nessa imagem, não tem a setinha indicando aí no ciclo de formação, porque o magma só origina as rochas ígneas ou magmáticas. Os outros dois grupos, e por isso ela é chamada de rocha primária, tá? Os outros dois tipos, né, sedimentares e metamórficas, são alterações de rochas pré-existentes. Então, é por isso que ela apresenta como característica uma natureza secundária, tá? A gente jamais consegue formar uma rocha metamórfica a partir do magma, nem tampouco uma rocha sedimentar a partir do magma. Então, prestem bastante atenção. Se vocês forem fazer o mapa de vocês com base em setinhas, né? Apenas o magma dá origem apenas às magmáticas, certo? Agora, se as rochas sedimentares são formadas de sedimentos e se as rochas metamórficas são formadas a partir de uma rocha pré-existente que sofreu, né, aumento de temperatura e aumento de pressão, para formar tanto a minha rocha sedimentar como a minha rocha metamórfica, eu preciso de outras rochas. Qualquer uma, tá? A magmática pode dar origem a sedimentar, desde que ela sofra, né, erosão, intemperismo e libere sedimentos. E a magmática também pode dar origem à metamórfica, desde que ela sofra, olha a setinha, né, aumento de temperatura e pressão, tá? Se eu tiver esse aumento de temperatura e pressão numa rocha sedimentar, aí ela também pode originar a metamórfica. Uma rocha sedimentar pode dar origem a uma nova rocha sedimentar? Sim, né? Vejam aqui, ó, meu mouse, né? Vejam aqui essas duas setinhas, né? Se os sedimentos sofrerem diagênese, cimentação e compactação, darão origem à rocha sedimentar. Se essa rocha sedimentar, por sua vez, estiver em exposição na crosta, ela volta para o ciclo retrabalhando e pode sofrer novamente erosão, transporte, sedimentação e assim sucessivamente. Se esses sedimentos forem até a bacia sedimentar, transportados pela ação da água, pela ação do vento, né, e com a força da compactação das camadas superiores, nas camadas inferiores a gente vai ver o processo de diagênese e aí a transformação em rocha novamente, né, com a união de todos os grãozinhos numa nova rocha, tá bom? Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Tranquilo, né? Então, lá no Fórum 2... Ai, peraí, perdi a aula, tá aqui. No Fórum 4, desculpa, não é o Fórum 2, não. No Fórum 4, quando eu pedi para que vocês desenvolvessem, né, uma síntese do ciclo das rochas, unindo as 3 aulas anteriores, era algo mais ou menos num desenho como esse, tá?
Tem esse e tem o outro desenho também, daquela figura que está indicado no PDF que eu coloquei para vocês, lá do livro A Paleontologia na Sala de Aula, tá? Que lá também tem o ciclo das rochas e tem uma figura que dá a ideia aí dessa reciclagem do material. Todas essas rochas podem voltar para o magma, para o interior da crosta, para ser retrabalhado lá dentro do magma novamente, né? Vai ser fluidificado e alimentar o magma. Como que isso acontece? Para a gente lembrar como que isso pode acontecer, nós teríamos que voltar lá na aula de tectônica de placas e lembrar da movimentação das placas tectônicas. Porque com a movimentação das placas tectônicas, a gente tem aqui, se a gente for pegar nessa imagem, né, apenas para a gente olhar essa imagem, a gente vai ter aqui, ó, sentido de movimentação desta placa, nesse sentido aqui, a célula de convecção do manto, nessa parte inferior, né, e pelo outro lado, a movimentação da placa aqui, no mesmo, na mesma direção, no sentido oposto. Então, elas se chocam, né, frente a frente. Obviamente que tem muito atrito aqui, né? E é nesta região que nós iremos observar um metamorfismo altíssimo, alterando essas rochas do entorno aqui, né? Gerando as cadeias de montanha. E essa cadeia de montanha ela acontece na parte da crosta continental, né? Da litosfera. Já na litosfera oceânica, a porção da placa ela submerge, né? Ela é menos densa, ela vai ser reciclada e toda a parte, como está nessa figura aqui, ó, toda a porção de rocha que fizer parte desta crosta, aqui, todo o acúmulo de rocha dessa porção poderá voltar, né? Aqui para o interior do manto, reciclando aí e dando origem a uma nova condição de alimentando esse magma do manto que está fluido abaixo aí da crosta, certo? Então esse é o único momento, essa é a única condição e esse é o único ambiente tectônico que favorece a ciclagem do material das rochas que já estão duras, que já estão litificadas na crosta, a voltar aí para ser reciclada dentro do manto, ok? Só chamando bem atenção, né, e lembrando a vocês que o metamorfismo, né, quando a gente vai dar origem a uma rocha metamórfica, o metamorfismo ele vai reorganizar os grãos, ele vai reorientar os grãos, muitas vezes, se eles forem submetidos, se essa rocha for submetida a uma pressão confinada, nós vamos observar, deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, nós vamos observar aqui, se a gente tiver uma pressão dirigida, se a gente colocar um granito, né, numa pressão dirigida, isso vai acabar reorganizando os cristais, e aí eles vão se reorganizar todos aqui, alinhando-se e formando muitas vezes esse bandeamento claro e escuro, né? Isso não é camada, né? Podem observar que não tem continuidade lateral, então isso não são camadas, camadas é características de rochas sedimentares, e essa alternância aí de regiões claras e regiões escuras, como nós temos nesse gneiss, isso é uma característica da rocha metamórfica. E o que eu queria chamar a atenção é que essa alteração, esse rearranjo, ocorre com a rocha ainda em seu estado sólido, tá? Não tem essa de derreter para reorganizar, não. Quando volta para o manto, ela entra novamente para o ciclo. A rocha metamórfica, ela vai ser fruto do metamorfismo de rochas pré-existentes que não voltaram para o interior do manto, tá? Então, o metamorfismo, ele ocorre aqui no estado sólido.
É só uma pressão que dá uma organização mais orientada, né? Não tão caótica. Deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo. Certo. Eu não olhei, né, se vocês que estão na aula já entregaram o mapa conceitual. Eu acho que o Luiz Guilherme conseguiu o acesso agora, então é provável que não tenha entregue, tá? Mas não tem pressa, vai até hoje à noite para poder editar aí no Canvas. Mas a proposta, né, é que vocês apresentem essa interferência que uma rocha, ou essa interdependência de um grupo de rocha com relação ao outro, tá bom? Aí, finalizando este ciclo, nós teremos as rochas. Finalizando esse ciclo, né, nós teremos aí a formação, o estudo da geodinâmica externa. Então, a gente, a partir de agora até o último módulo, a gente vai trabalhar os processos geológicos que atuam na porção externa da crosta. Então, a gente vai falar de intemperismo, a gente vai falar de erosão, depois a gente vai falar do ciclo hidrológico, tá? O uso de água e recursos hídricos de superfície e de água subterrânea. Deixa eu ver a pergunta aqui, ó. Sim, independente de qual é a rocha mãe, que a gente costuma chamar de protólito. Não está errado pensar assim, não. Se eu pegar uma rocha sedimentar e nesta rocha sedimentar tiver um aumento de temperatura e pressão, a sedimentar vai dar origem a uma metamórfica. Agora, se eu pegar uma ígnea e nesta ígnea tiver aumento de temperatura e pressão, essa ígnea vai dar origem a uma metamórfica. Então, independe qual é a rocha, tá? As características da metamórfica que virão serão um pouco diferentes dependendo de qual foi a rocha que gerou, tá? Então, assim, vai ser mais xistosa, foliar, bem brilhante, com muita mica, se ela tiver vindo de origem sedimentar. Ela vai ser mais gnáisica se ela tiver vindo de origem ígnea, mas independe de qual é o grupo que está dando origem. Seja qual for ele deve ser submetido a mudanças bruscas de temperatura e pressão para dar origem a uma rocha metamórfica, certo? Deu para entender aí, Ellen? Não, tranquilo. Eu acho que com isso vocês conseguem fazer um ciclo bem legal, né? Para ter essa visualização de quais são os processos que atuam em cada um desses produtos para a gente ver os padrões resultantes, tá bom? Agora entrando já no campo do intemperismo, deixa eu parei de compartilhar a tela, né? Não precisava. Deixa eu voltar aqui para apresentar o módulo de hoje. Posso apresentar o módulo de hoje? Então vamos lá. Deixa eu carregar aqui o compartilhamento. Aí. Então, para hoje, deixa eu voltar aqui, porque eu estava vendo o que tinha acontecido com o acesso do Luiz Guilherme. Cadê aqui, ó? Geologia geral. Achei. Então, vamos ao módulo de hoje. Geodinâmica externa. Aqui, tá? Intemperismo, solos e processos erosivos. Então, a gente vai ver, tem duas videoaulas que foram postadas. Na primeira videoaula tem o intemperismo, tá? E eu divido esse intemperismo em processos físicos e processos químicos. Vocês verão lá que o intemperismo físico ele é associado mais à quebra. Então é algo mais mecânico, ele vai quebrar a rocha em partículas menores e isso decorre de uma característica climática, né? Quando a gente tem
mudanças bruscas de temperatura. Então, por exemplo, você tem lá a noite muito fria, né? E o dia muito quente. Aí no dia muito quente, a rocha pode passar por dilatação, e esse processo aí de esfria, esquenta, pode introduzir uma série de fraturas na rocha. Quando a rocha ela é fraturada, aí depois disso ela pode ser quebrada e esses pedacinhos vão entrar no processo erosivo de transporte e formação de sedimentos que ficarão aí se acumulando em qualquer lugar, que a gente já sabe que são as bacias sedimentares, certo? Um outro tipo que está aí na aula 1 também, que vocês podem olhar, é o intemperismo químico. Falo que ele é químico porque vai acontecer uma série de transformações de estrutura, uma série de transformações nos elementos químicos, e são todas elas dependentes da água, tá? Então, para que aconteça carbonatação e todos os processos que vocês verão ali, precisa ter água nesse sistema. Então, se a gente for olhar, esse é o tipo de intemperismo que ocorre em climas que é mais propenso de acontecer em climas que têm muita quantidade de água. Então, climas tropicais úmidos, né? Muitas chuvas, chuva intensa. Então, principalmente se a gente for pensar, quase que em todas as regiões brasileiras é o tipo de intemperismo que mais ocorre, tá? E como resposta, a gente vai ter a formação de solos mais bem desenvolvidos, que são os solos maduros, que estão aí já começa na aula 2, certo? Então, na aula 1, vocês verão principalmente intemperismo físico e intemperismo químico, e é interessante que vocês entendam quais são os fatores controladores, tá? Prestem bastante atenção nessa questão climática, que é exatamente o que vai definir se vai acontecer uma quebra na rocha ou se essa rocha simplesmente vai apodrecer, né? Que é o que geralmente a gente diz quando estamos aí começando o processo de pedogênese, que é a origem dos solos, tá bom? Aí, solos e erosão, vocês entram na aula 2, que também está gravada, para que vocês possam olhar depois. E uma questão que a gente vai discutir no Fórum 5 são as consequências da erosão. Então, vocês verão lá, né, a disponibilização de muitos sedimentos. Esses sedimentos pode causar uma série de consequências ambientais, tá? E a discussão das consequências ambientais, ela já está aí no finalzinho da aula 2, e é a orientação que para desenvolver o Fórum 5. Eu vou abrir aqui o Fórum 5, uma pergunta bem direta, discuta sobre as consequências ambientais da erosão. Então, vocês precisam lembrar do assoreamento, vocês precisam lembrar das bussorocas, vocês precisam lembrar dos deslizamentos de massa, né, de encostas, e vários outros, inundações, enchentes, várias outras situações que são naturais, né, que decorrem aí do processo geológico, mas que muitas vezes, de erosão, mas que muitas vezes causam impactos ambientais, certo? Este fórum vocês podem desenvolver até sexta-feira que vem, no dia 7 de maio, e valerá 10 pontos. Tranquilo? Dúvidas, Ellen e Luiz Guilherme? Tudo certinho? Eu vou deixar vocês desenvolverem primeiro o fórum, o 5, tá? Desculpa, 5, o fórum de hoje, né? Que é dessa semana. Aí, dúvidas que nós tivermos de intemperismos e erosão, daqui para frente a gente vai tratar sobre
só esses ciclos mais superficiais. A gente vai falar de relevo, a gente vai falar de água de superfície, de água subterrânea e, e os desdobramentos disso, tá? Então, dúvidas que vocês venham a ter, a gente discute no próximo encontro síncrono, tudo bem? E qualquer dificuldade que vocês tenham, me manda o e-mail, certinho? Eu vou abrir aqui o portal docente para eu registrar a presença de vocês. Só um minutinho. Diário eletrônico. Cadê aqui? Geologia geral. Muito bem. Então, aqui nós temos abril, mês de abril, última aula do mês de abril. Aliás, último dia do mês de abril, né? Então, nós estamos aqui. Deixa eu só atualizar. Ellen. Lorena, não. Luiz Guilherme, sim. Aí, Maria Vitória, não. Stephanie também não. Tem que colocar a foto aqui para todos. Espera aí, pessoal. E aqui. Então, hoje, deixa eu ver se eu fiz certinho. A Ellen e o Luiz. Vamos salvar. Perfeito. Espero que o restante da turma não tenha desistido, né? Que estejam conseguindo fazer as atividades assíncronas, né? E que a gravação esteja ajudando para que eles possam desenvolver as atividades, tá bom? Então, se vocês tiverem mais algum questionamento, estou aqui à disposição. Alguma dúvida, Luiz? Ellen, alguma dúvida? Tudo certinho, né? Tranquilo, então. Então, eu me despeço, tá? Tenham todos um bom final de semana. Na próxima semana, a gente continua trabalhando a partir do fórum e vendo o próximo conteúdo. Tudo bem? Para vocês também. Um ótimo final de semana e uma boa semana. Fiquem bem. Até a próxima.